Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Saúde, paz, alegria, foco, força e fé. Eu sou o professor Zezito de Biologia e vamos caminhar um pouquinho dentro desses conceitos relacionados à molécula de DNA e RNA e falaremos hoje um pouquinho do fluxo da informação, das informações na célula. Lembrando que aqui no quadro, eu desenhei para vocês o dogma central da biologia, da genética, que seria basicamente lembrar que o DNA é uma molécula com capacidade de autoduplicação. A partir desse DNA, nós conseguimos ter aí uma molécula de RNA mensageiro, que vai ser o primeiro RNA a ser formado. E esse RNA mensageiro será o grande responsável aí por produzir proteínas. Então, é só você pensar que os seus cabelos são pretos em função de um pigmento que é a melanina, que é uma proteína. A informação para essa característica está no seu DNA, que produziu um RNA mensageiro e que foi o grande responsável pela produção de proteínas. Mas aí, a gente pode, inclusive, pensar o seguinte: por que essas proteínas são produzidas? Porque no DNA nós temos sequências específicas, pedaços do DNA específicos que são chamados de genes. Gene é um pedaço do DNA que vai ter condições de originar um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai codificar aí, vai ser responsável pela produção de proteínas. Só que um detalhe, inclusive, é o seguinte, importante: nem todo o DNA vai ser utilizado para a produção desse RNA mensageiro e para a produção de proteínas. Uma sequência específica desse DNA. Mas que pode produzir um RNA, inclusive, gigantesco. Partes desse RNA, então, acompanhem comigo, precisam de passar por um processo de maturação até formar uma fita específica para que seja produzido proteínas. Porque numa fita de DNA, ou melhor, de RNA, a gente vai ter estruturas que são chamadas de exons e estruturas chamadas de introns. Essas regiões do RNA, ainda não maduro, não são todas elas regiões codificantes de proteínas. Então, atenção, as regiões que são chamadas de introns, elas serão eliminadas por uma enzima específica em um processo chamado de splicing. E o que é o splicing? Na verdade, ele é uma retirada de introns de um RNA para a formação de um RNA maduro, que consiga, sim, fazer o quê? Produzir proteínas específicas. Mas o que é legal que a gente tem que tentar entender? Esses genes, eles são formados por sequências de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, elas podem sofrer modificações e podem ser conduzidas a um processozinho que a gente vai chamar, então, de mutações. O que é uma mutação? Mutações são mudanças no material genético, que pode, consequentemente, induzir a uma alteração da proteína produzida. Deixa eu voltar no exemplo da melanina. Se for um indivíduo que teve uma mutação no material genético e ele não consegue produzir melanina, ele pode vir a desenvolver um problema que é o albinismo. Essas proteínas alteradas, elas podem ter sido produzidas por uma causa espontânea, né? Que o processo evolutivo, para que o processo evolutivo acontecesse, ocorreu uma série de mutações, né? Elas podem ser do tipo espontâneas, podem ser induzidas por uma alimentação de uma substância tóxica ou por raios ultravioletas, que sejam, no caso do câncer de pele. E as consequências das mutações, elas podem ser as mais diversas, mas nós podemos destacar que algumas delas podem ser favoráveis, essas mudanças podem ser favoráveis, algumas
não são favoráveis, né? Podem ser desfavoráveis, levando o indivíduo ao óbito, ou ela pode não fazer diferença nenhuma. Ok, queridos? Continuaremos nessa pegada no que diz respeito aí aos códigos genéticos e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço.